Sábado esportivo deste dia 13 de setembro de 2014. Tenho uma satisfação enorme em receber o técnico Marçal Tolentino Serra, o treinador mais vitorioso do futebol do estado do Maranhão. Foram 7 títulos estaduais conquistados até hoje, dirigindo as principais equipes de futebol do estado do Maranhão. Professor Marçal, eu gostaria inicialmente de agradecer o fato de você ter aceito conversar conosco e relembrar um pouco da sua carreira como treinador. Bem-vindo à Rádio Difusora de São Luís do Maranhão. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Difusora, especialmente a você, Ribinha, que para os outros é o Furtado, mas para mim não deixa de ser o Ribinha. É uma satisfação muito grande eu ter ao seu inteiro dispor. Professor, a sua carreira como treinador, antes de ser treinador, você foi jogador ou começou já como treinador? Não, fui jogador há muitos anos, joguei no Amapá, fui campeão, fui tricampeão jogando futebol no Amapá, pelo Santana. E depois, na minha volta a São Luís do Maranhão, foi que eu voltei a jogar e depois passei a treinador. Iniciei no Moto e terminei no Viana. Isso questão de 4 a 5 anos atrás. Mas a nossa campanha nesses anos foi muito boa. Para mim foi uma das melhores que nós tivemos no Maranhão. Isso me satisfaz muito como treinador de futebol. Você sabe quando foi esse começo, professor Marçal? O começo foi em 67. 67 iniciei no Moto. E logo ganhando o primeiro, logo invicto, viu, com Moto. E depois de lá, fiz a carreira, né? Tive 3 títulos pelo Moto, 2 pelo Maranhão, pelo Sampaio, outro pelo Ferroviário. E tenho umas passagens também pelo interior do Maranhão, sempre na minha folga de férias de fim de ano. Eu ia sempre, eu era... Treinar no Intermunicipal na época. Exato. E ganhei 3 títulos também, né? Ganhei 2 por Caxias e 1 pela cidade de Codó. Pela cidade de Codó. Então, Ribinha, é uma satisfação grande receber o melhor. Vocês me receberem de braços abertos. Aqui o pessoal da Difusora, a quem nós devemos muito como treinador de futebol. Em nome da equipe 680, professor Marçal, da Rádio Difusora de São Luís do Maranhão, comandada pelo Garcia Júnior, a gente aqui agradece esse carinho que você tem para com a emissora mais poderosa do estado do Maranhão. Professor, fala um pouco desse começo da sua carreira como treinador. Nós já tínhamos encerrado a nossa participação como jogador lá no Amapá e cheguei aqui e joguei no Ícaro. Fiz uma boa contratação, por sinal a melhor do Ícaro, né? Em matéria financeira. E logo depois que paramos, nós treinamos o Graça Aranha e depois do Graça Aranha nós iniciamos no Moto. No Moto, que foi a primeira grande equipe do futebol brasileiro do estado do Maranhão. Você falou no Graça Aranha, professor Marçal, e eu gostaria que você relembrasse um episódio. Nós temos hoje na nossa equipe um comentarista que é considerado campeão de audiência, que é o Fernando Souza. Você se recorda da trajetória do Fernando Souza como treinador do time do Graça Aranha, professor Marçal? Me lembro, logo depois que nós deixamos o Graça Aranha fez de tudo para levar o Fernando Souza para dirigir a sua equipe. E Fernando Souza assumiu. E por infelicidade jogou contra o Sampaio, que estava embalado, né? Ele não teve culpa nenhuma e sofreu uma derrota que ela ficou na história, ele ficou muito tempo lembrado. Mas, fora disso, ele também teve a sua passagem como treinador. Quanto é que foi esse placar elástico e que até hoje o torcedor não conseguiu esquecer? Por incrível que pareça, foi aquela do Brasil, agora na Copa do Mundo, 7-1.
7-1. Agora, professor Marçal, naquela época era muito difícil, por exemplo, para um treinador do futebol do Maranhão dirigir as principais equipes aqui do nosso estado? Não, até certo ponto era, né? Mas eu fui um treinador, como se dizia na gíria, inclusive o Herbert Fontinelli, que depois de muito tempo nós tivemos uma desavença muito boba, mas me deu muita força na época, né? E nós fizemos muito boa campanha dirigindo a equipe do Sampaio, do Moto, do Maranhão, e podemos dizer do Ferroviário também. Então eu lembro isso com muita, vamos dizer assim, com muita alegria, essa passagem do treinador Marçal nas nossas equipes, e onde nós se tornamos vitoriosos por todas elas. Dessas equipes, professor, o senhor lembra de alguma desse super time que conseguiu, por exemplo, o Moto, o senhor conseguiu 3 títulos estaduais. Você se lembra de alguma equipe dessa formação do Moto? Olha, Vira, olha, Ribinha, o tempo passou, né? Pelo menos os grandes jogadores dessas equipes? Sim, nós temos assim, uma lembrança agora, aquelas equipes formadas. Eu tinha um arquivo muito bom, mas com minhas mudanças de casa, eu perdi essas e não vou poder te dar com precisão. Mas nós se lembramos de bons jogadores que passaram por aqui e alguns jogadores nossos que nós também tivemos a oportunidade de colocar em evidência aqui no Maranhão. Isso nos faz lembrar a grande equipe do Maranhão Atlético Clube, né? E campeão maranhense na época. Uma equipe praticamente com jogadores maranhenses. E por que não dizer o Sampaio, o Moto, o primeiro título de campeão, esse não foi com uma quantidade boa de jogadores, porque eu já peguei um time já formado. Agora os outros, eu sempre tinha aquele cuidado de dar oportunidade aos jogadores maranhenses. O meu time sempre teve mais jogador maranhense do que os jogadores que por aqui passaram, os jogadores importados, como se diz. Isso nos fez ficar muito mais acreditado, porque eu prestigiava em grande voo a prata da casa. E acredito muito na prata da casa. Se eu tivesse que voltar um dia, que não dá mais, eu voltaria com esse mesmo pensamento. A prata da casa tinha que ser valorizada. A prata da casa, professor Marçal Tolentino Serra, traz de volta, por exemplo, jogadores da qualidade técnica como Pelezinho, Gojoba, Carlos Alberto, né, e outros. Carlos Alberto, Toca, Iomar, já falecido, Jacinto, e muitos outros que no momento a gente não lembra. Agora, o Jacinto tem uma história curiosa, né? Porque ele era zagueiro de área. Eu lembro muito bem, acompanhava as partidas no Estádio Municipal Nilson Santos, ele vestindo a camisa do Maranhão, como zagueiro de área. Depois se transformou num atacante. Como é que foi essa mudança? Por exemplo, acontece hoje no futebol brasileiro esse tipo de mudança de uma posição, um jogador que passa de zagueiro a atacante, Marçal? Ele foi uma descoberta minha, vamos dizer assim. Nós estávamos necessitando de jogadores de frente e ele tinha uma estatura boa, um pique muito bom, e usava bom porte físico e usava muito o bicudo falado. E com isso eu transformei o meu zagueiro em atacante, onde ele foi artilheiro no Maranhão. É verdade. E hoje tem uma história parecidíssima, professor Marçal. O Sampaio, por exemplo, tem o Iltinho, que foi contratado junto ao time do Maranhão. Ele é meia, está sendo adaptado à lateral direita, como falso lateral, né? E o técnico Lisca vem sendo criticado
por exemplo, colocar o Totti, que é um jogador da posição, no banco de reservas. Como é que você defende hoje o técnico Lisca em fazer essa mudança, essa adaptação de um meia para lateral? Olha, eu acredito que o Lisca ele tem a visão e por isso lhe faz acreditar no seu trabalho. Eu também tinha as minhas decisões. Verdade. Agora, só para ser justo, essa adaptação foi continuada pelo Lisca, mas foi implantada pelo técnico Flávio Araújo. Então ele já pegou o bonde andando, então ele acreditou no outro treinador e está dando certo. Então eu acredito que aquilo que dá certo, a gente continua. E o Sampaio está fazendo uma boa campanha, me lembrando aquele meu Sampaio de 71, né? Quando ninguém acreditava, e nós se consagramos campeão, né? É verdade. Olha, o Sábado Esportivo está conversando com o técnico Marçal Tolentino Serra, treinador que tem uma passagem fantástica como vencedor no futebol do estado do Maranhão. Professor, e aquele tempo de 1974, Sampaio Corrêa, campeão brasileiro, chamado na época de Brasileirinho, o senhor como treinador, como é que foi essa conquista primeira a nível nacional para o futebol do Maranhão, não só para o Sampaio Corrêa Futebol Clube? É que eu te falei agora há pouco, Ribinha. O Sampaio surpreendeu, né? Eu acreditei naquela formação e ela deu certo. Então eu fiz um ataque rápido, muito violento, um meio de campo muito bom, Santana, Carlos Alberto, e que servia muito bem os nossos homens de ataque, Pelezinho, na época me falha um pouco a memória, os outros, mas o time começou a disparar e por onde nós passamos, nós fomos deixando no rastro, ganhamos aqui, ganhamos fora. Então, uma equipe para se tornar campeã, ela não pode pensar ganhar só dentro de casa, ela tem que ganhar fora. É exemplo que o Sampaio tem feito agora, ultimamente, nesses últimos anos. Isso nos lembra aquela boa formação do Sampaio Corrêa nos anos de 74. Então, Ribinha, a gente espera que o Sampaio consiga também mais um título importante para o futebol do Maranhão e, por que não dizer, a gente espera também do Moto, já que o Maranhão está parado, né? Que a gente espera que o Maranhão volte uma das grandes equipes do nosso futebol. Marçal, voltando ainda àquela equipe de 74, a decisão do Brasileirinho foi contra o Campinense, jogo no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Quem tomou a decisão de colocar só um jogador para bater o pênalti? Minha. Essas coisas arrojadas assim eram minha. Foi nós. Nós decidimos que fosse Neguinho. Que batia com muita força, um jogador destemido, corajoso. E nós acreditávamos muito no Neguinho, como ele acreditava no seu treinador. Aquela vitória, Marçal, rendeu muito dinheiro na época ao grupo, a você, por exemplo? Não deixou de pintar. Não era muito dinheiro, mas nos satisfazia, né? Nós, tanto eu como o Neguinho, e o time do Sampaio todo ganhou um bom dinheiro na época, né? Isso fez com que a gente se empolgasse sempre mais em termos das nossas equipes na disputa dos campeonatos, dos torneios que por aqui passaram. Que nós tivemos a felicidade também de dirigir Moto e Sampaio no Maranhão, Pará. Ganhamos os dois, um com Sampaio, outro com o Moto, e podemos dizer assim que o futebol sempre fez parte da nossa vida naquela época, né? E, como você perguntou, a situação financeira. A
situação financeira não era maravilhosa, mas também não era também dizemos, Levar desespero, né? levar desespero para casa, não. A gente contava fazer alguns investimentos que nós fazíamos, nós tínhamos táxi de praça e sempre eu comprava um carro mais, né? Naquela época você não era só treinador, né? Você trabalhava em outras profissões para manter a família e manter o seu padrão de vida. Eu cheguei a ter, por incrível que pareça, 7 carros na praça, né? E tinha meus irmãos que trabalhavam. Uma verdadeira frota, né? Era uma frotazinha, né? E meus irmãos trabalhavam comigo. E isso durou algum tempo, né? Depois as coisas foram ficando mais difíceis e nós terminamos com o problema de carro. Marçal, voltando a esses anos gloriosos na sua carreira como treinador, e a diretoria, por exemplo, do Sampaio e do Moto, dava aquele apoio? Marçal, vamos fazer e tal, eu estou aqui, pode contar comigo. Como era que era, naquela época, o entrosamento, comissão técnica, a diretoria? Olha, eu tive alguns senões, mas eu consegui vencer. Eu tinha sempre nas diretorias diretores, como Nicolau, aquele que se suicidou-se, ele confiava muito no Marçal. E não, tinha aquela loja na Rua de Santana, como era? Eu esqueci um pouco o nome. E sempre nos apoiaram nas nossas decisões. No Moto eu tinha a família Budi, que se metia sempre lá e sempre me apoiava. Uma vez nós tivemos, pela parte de seu César, não acreditou muito na formação que nós levamos até a Bahia, o time do Moto. E ele me dispensou antes. Não gostou de eu não ter colocado o time que ele estava querendo que se botasse em campo. E nós já tínhamos terminado de ganhar o campeonato. Então, o senhor César, ele tinha sempre essas decisões. Mas, fora disso, ele me tratava bem. E eu passei pelo Moto, não foi só essa vez, passei pelo Moto diversas vezes e sempre fazendo um bom trabalho. Agora, professor Marçal, hoje, por exemplo, existe uma diferença muito grande do futebol praticado antes com o de hoje, né? Porque é muito futebol força, muita preparação física, quer dizer, tem um aparato muito grande por trás do futebol. E hoje tem até uma facilidade maior para o treinador, que é a área técnica, né? Aquela aproximação do treinador com o grupo de jogadores, coisa que não tinha na sua época, né? Eu tenho ficado afastado, mas a gente sente isso. Agora, isso é muito importante, né? É muito importante quando o treinador recebe o apoio de sua diretoria e o apoio também dos seus comandados, onde eu sempre fiz valer a minha autoridade como treinador junto aos meus atletas. Marçal, vou fazer uma pergunta, gostaria que você respondesse com toda a sinceridade. Qual foi o jogador mais indisciplinado nessa sua trajetória como treinador? Jaldemir, ponta esquerda do Sampaio Corrêa. Por quê? Era um jogador que ele achava que devia fazer o que ele bem entendia, né? E eu tive que tomar decisões duras com ele, ganhamos as competições e depois botamos o passo dele à venda. Foi uma estranheza para todos bolivianos que um jogador do nível dele, muito bom jogador, e eu coloquei à venda. Tanto é que ele, em determinado momento, estava no Sampaio e depois aparecia no Moto. Teve essa história toda, né? Ele era vamos dizer assim, uma pessoa um tanto difícil, viu? Agora, como jogador, dentro do campo, ele era muito bom jogador. Marçal, e o campo, por exemplo, hoje? Nós temos o Castelão, na época só o estádio municipal. Quer dizer, o Castelão é um paraíso, né? Você ainda trabalhou no Castelão já? Hoje está bem melhor, né?
Mas nós tivemos a nossa participação no Castelão, né? Nós jogamos muitas vezes no Castelão. E tivemos os nossos dias de vitória também no Castelão. Agora, hoje, está muito mais, vamos dizer assim, muito mais aceito por todos nós que fazemos o São Luís do Maranhão, né? E as equipes. E falar nas equipes, Ribinha, eu fiquei muito satisfeito em ver o Expressinho, um time que foi dirigido por mim, ele voltar à primeira divisão. E eu espero que o Juca, que foi meu jogador também, ele tenha sucesso. Porque o treinador, para ser bom, precisa ter sucesso. Marçal, hoje, por exemplo, as divisões de base, elas são meio esquecidas, quando a gente sabe que a sobrevivência de uma equipe ainda é as suas escolinhas, né, as suas divisões. E isso aqui se pratica pouco ainda no futebol do Maranhão. A condição é a mínima possível. Isso faz com que, de repente, a gente sinta esse número desenfreado de importações de jogadores, né, professor? Sempre foi desenfreada essas importações. Eu acho que o futebol maranhense devia olhar mais, principalmente hoje, a prata de cada. A prata de cada do Maranhão precisa ser mais valorizada. E, por que não dizer, de modo geral, aqui da nossa principal praça, que é São Luís do Maranhão, como os interior do Maranhão, a gente não vê os jogadores vir e desfrutar daquilo que Deus lhe deu, que foi o dom de jogar futebol. É verdade. E tanto é que a gente hoje tem poucas revelações. Exatamente. Eu estou fora do futebol, mas acompanho sempre pela televisão e se vê que quase todos os jogadores, Sampaio Corrêa, tudo é importado. Moto, os outros, tudo para fazer boa campanha, tem trazido uma quantidade, podemos dizer, grande de jogadores para nossas equipes. Graças a Deus tem dado certo, né? Que o Sampaio está fazendo uma boa campanha e a gente espera que ele consiga bater a mão no título lá na frente. Tá certo. Olha, o Sábado Esportivo hoje conversa com o técnico Marçal Tolentino Serra, treinador vitorioso. Aliás, o treinador que mais conquistou títulos no estado do Maranhão. Foram 7 títulos estaduais, 3 dirigindo o Motoclube, 2 dirigindo o Maranhão Atlético Clube, 1 título dirigindo o Sampaio Corrêa Futebol Clube e o outro título dirigindo o time do Ferroviário. Professor Marçal, nessa sua trajetória também, você esteve aqui no vizinho estado, no Piauí, dirigindo o time do Tiradentes, campeão, né, depois o título acabou parando na mão do time do Flamengo e o próprio Flamengo lá do Piauí. Como é que foi sua passagem como treinador fora do estado do Maranhão? Foi boa. Foi, inclusive, a gente lamenta que a federação tinha tirado o título do Tiradentes e dado para o River. Mas dentro de campo nós conseguimos fazer o nosso papel, nós ganhamos dentro do campo. E com o Flamengo também eu fiz uma campanha excelente no time do Flamengo. E depois disso nós voltamos a São Luís do Maranhão, a nossa terra de origem, né? E onde encerramos, como eu disse no começo dessa entrevista, lá dirigindo a equipe do Viana. Professor, me diga uma coisa, com essa conquista do título nacional pelo time do Sampaio, não surgiram muitas propostas para fora do estado na época? Surgiu, mas eu preferi o Moto. Porque eu tinha uma meia dúzia de carro na praça, eu precisava dar assistência, não podia deixar aqui assim, sem uma responsabilidade, né? Então eu preferi ficar no Moto.
Tá certo. Professor, e com relação, por exemplo, a esses jogadores a qual nós estávamos conversando há pouco, esses grandes jogadores do futebol do Maranhão, que não se vê mais, né? Um Santana, um Carlos Alberto, esses jogadores extraordinários, Djalma, João Bala. Você acha que, por exemplo, Sampaio, que é um time vitorioso, que tem uma diretoria atuante, poderia também trabalhar um pouco mais essas divisões, buscar valores, não só aqui, mas fora do estado, aliás, nos interiores do estado do Maranhão? No meu pensamento, sim, viu? Eu acho que os jogadores maranhenses têm que ser melhor olhado, tratado, para que eles venham fazer um grande futebol. Precisa que o jogador seja lapidado, em primeiro lugar. Porque os jogadores do interior têm poucas opções, a gente tem que trazer para cá, dar a eles aquela confiança que ele precisa, aquele tratamento, para depois cobrar. Nosso futebol merece ser melhor olhado pelos nossos dirigentes. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação à sua convivência com a imprensa do estado do Maranhão. Qual era a sua convivência na época com a imprensa esportiva? Olha, sempre foi muito boa. Eu tive um senão que foi com o Herbert Fontenelle, que foi, antes nós se dávamos muito bem, tínhamos uma certa amizade, e depois, por uma desavença entre a gente, uma fatalidade da vida, podemos dizer assim, se tornamos quase um inimigo. E hoje, até hoje, eu não converso com o Herbert e nem o Herbert conversa comigo. Então ficamos, o Herbert lá, eu aqui, aí ele me respeitando e eu respeitando como treinador de futebol e como profissional, respeitando o grande trabalho que o Herbert sempre desempenhou em São Luís do Maranhão. Professor Marçal Tolentino Serra, foram 7 títulos estaduais, 1 título brasileiro, 2 títulos Pará-Maranhão. Diante de tão boa história que o senhor tem no futebol do estado, o senhor poderia, ou tem na mente, por que não houve um reconhecimento, por exemplo, da Câmara Municipal de São Luís, da própria Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão? Não gostaria de pesar quem já recebeu, quem já foi condecorado, se por merecimento ou não, não é essa a questão. O senhor alguma vez se questionou por que nunca foi homenageado, nunca foi reconhecido esse seu trabalho no futebol do Estado do Maranhão? Olha, eu recebi 2 vezes, uma na casa da governadora, eu recebi uma condecoração e depois eu recebi no estádio pela federação. Agora, falando francamente, eu esperava que isso viesse em maiores quantidades, vamos dizer assim. Reconhecimento maior. Um reconhecimento, mas já que ele não veio, aquilo que eu ganhei ninguém pode tirar. Você depois de tanto tempo, me parece Ribinha me convocando para que eu fizesse essa entrevista. E nós estamos aqui fazendo essa entrevista com muita satisfação, viu, Ribinha? E espero que você continue sendo esse locutor esportivo e comentarista de grande valia para o futebol maranhense, como você tem sido até hoje. Lhe agradeço muito, professor Marçal Tolentino Serra. Eu fiquei feliz em abraçá-lo novamente, em conversar com o senhor, e coloco os microfones da Rádio Difusora de São Luís do Maranhão, equipe 680, comandada por Garcia Júnior, à sua inteira disposição para mandar um recado aos torcedores do Sampaio, do Moto do Maranhão, equipe que já o consagraram como treinador do nosso estado. Exatamente, esse é o meu pensamento. Eu nunca deixei de acreditar e de abraçar todos esses dirigentes
e torcedores das grandes equipes do futebol maranhense, por onde nós passamos e demos alegrias necessárias. É uma satisfação grande e eu espero que continue vivendo, tenha mais vida, né? Porque eu passei ultimamente por sérios problemas, tive 3 pontos de sapena, de saúde, não muito boa, estou recuperando e espero recuperar. E com a recuperação estando boa, ainda posso, quem sabe, olhar uma grande decisão do nosso estado, vamos dizer, do Castelão. Professor, obrigado, saúde, sucesso, um abraço, muito obrigado. De nada, Ribeirinho, satisfação e quem te agradece é esse teu amigo Marcelo Tontino Serra. Aqui. Tu paga esse homem aqui. Tá. Não, eu quero só ver aqui o começo aqui. é 3h30, né? 3h30. Hoje,